não é de todos. A própria palavra de Deus nos afirma isso. Muitos têm alguma dificuldade para entender, outros nem tanto. Mas o mais importante, por quê? O primeiro porquê. Por que Deus deixou que o diabo estivesse aqui no mundo? Por que Deus permitiu? Porque a Bíblia mostra que o diabo, ele foi precipitado dos céus para a terra. E ali estava ele no Jardim do Éden, logo no início da família. E o que aconteceu com a presença do diabo ali, juntamente com aquele primeiro casal criado por Deus? E muitos podem dizer, mas Deus não sabia quem era o diabo? Deus não sabia a estrutura do homem? E por que Deus permitiu que o diabo fosse ali tentar e por que Deus não interviu? Uma coisa interessante. Deus nos criou, nós somos dependentes dele, ele tem domínio sobre nossas vidas, mas é impressionante, irmãos e amigos, entendermos uma coisa: Deus nos deu autonomia. Exatamente. Autonomia para decidirmos sobre o que nós queremos, sobre o que nós vamos obedecer, ou a quem nós vamos obedecer. Deus, primeiramente, se revelou como Deus, Criador do homem, da mulher, da terra, do mar, dos céus, de todos os seres habitáveis da terra. Deus não deixou nada oculto para o homem. E Deus deu uma ordem. Deus estabeleceu ordens para o homem. Deus disse, de todo o fruto que há no jardim você pode comer. Somente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. E por que Deus deixou essa árvore ali? Aí você vai entender. Como talvez eu esteja falando com pessoas que vão entender exatamente o que eu estou falando. São pessoas que muitas vezes provam um funcionário para ver se ele é correto, se ele é fiel. Muitas vezes prova seu próprio filho para saber a lealdade do seu filho. Prova no sentido de provação mesmo, de testar, fazer um teste, né, de fidelidade. Casais que ficam testando um ao outro para saber se é fiel ou não. Querem saber se aquela pessoa é confiável ou não. Eu poderia considerar que Deus assim o fez. Deus nos criou com autonomia, mas Ele queria ver até que ponto nós seríamos capazes de obedecê-lo. No caso, lá no começo, Adão e Eva. E ali estava o diabo. Com a sua malícia, a Bíblia revela que Satanás ele é sagaz, que ele é astuto, que ele é malicioso, que ele cria artimanhas para enganar a pessoa. E lá na origem, a gente já viu isso. Ele foi puxar um diálogo com Eva. E ali, na primeira conversa, Eva já demonstrou sua fraqueza. Ela não lembrou de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. E muitas vezes acontece com o filho. Você ordena seu filho, você proíbe o seu filho, ou você aconselha seu filho, ou a sua filha. Eu me dirijo agora aos pais. E certamente, se um filho ou uma filha descumpre a ordem, você vai cobrar dele, vai questionar, por que você não obedeceu? Eu não te falei. E a pessoa vai dizer, o filho ou a filha vai dizer o quê? Pai, eu não lembrei, ou então vai dar qualquer desculpa, ou queria experimentar, ou queria ver. É mais ou menos isso. Quem sabe Eva, não é que ela não se lembrasse, mas aquilo seduziu ela, e a conversa de Satanás aguçou ainda mais o desejo dela de provar aquele fruto. E é isso que é o problema de muitos de nós, né? Jesus está dizendo uma palavra aqui muito interessante. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática, a questão é ouvir e praticar. E muitas vezes nós somos bons ouvintes, mas nós somos péssimos em fazer o que é o correto. Então ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a quê? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas questionam por quê? Por que as coisas ruins acontecem conosco? Tem pessoas que tem irmãos até que são mais incisivos. E muitas vezes eu sou questionado com isso. Eu, como pastor, pelo fato de ser pastor, as pessoas com certeza buscam da nossa parte uma resposta plausível. Mas nem sempre nós temos a resposta plausível, porque normalmente as pessoas, quando fazem as perguntas, e eu estou bem habituado com alguns irmãos queridos, que eles nos fazem perguntas, mas o que menos interessa é a nossa resposta. O que eles querem ver, se a nossa resposta está de acordo com o que eles já pensam, porque eles já têm um pensamento formado. Outros não, eles querem ouvir, querem uma instrução. E está correto você buscar isso de um pastor, mas pastor mesmo, que tem unção, que tem conhecimento, que vai poder te dar uma resposta branda, né? Uma resposta certa, mas de acordo com a palavra da verdade. Agora, cabe a você avaliar e concordar ou não, mas é o que a palavra de Deus fala. Então as pessoas perguntam, pastor, por quê? Por que só o crente sofre? Por que só o crente passa por tanta provação? Não, irmãos, isso não é verdadeiro. É porque normalmente nós nos condicionamos. Nós achamos que somente nós passamos por lutas. Uma das razões que a gente entende porque as pessoas acham que passam por mais provas, no caso crente, é porque Deus estabeleceu um princípio para mim e para você: viver por fé. Ponto. E o autor da carta aos Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus se não for pela fé, no caso do crente. Então, viver por fé num mundo que se corrompe, que se corrói, num mundo onde as pessoas, elas valorizam muito mais os seus pensamentos, as suas ideias, a influência deste mundo, do que propriamente a palavra de Deus. Mas o crente não, ele tem que ser observador. E por isso que Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aí é que é a questão, você ler e praticar. Ele disse, é igual uma casa que foi, alicerçada na rocha. Porque vem os ventos, vem a chuva. E aí eu quero te falar da prova. Essa prova vem para todo mundo, meus irmãos. Não é somente para crente, não. Se fosse assim, as estatísticas provam aí quantas calamidades com enchentes, com tempestades, criminalidade, quantas pessoas que não são crentes estão morrendo, estão sofrendo tragédia. Não é só para crente, não. Agora, há uma diferença para aquele que é crente. Jesus disse, pode até vir as coisas contrárias, as aflições. E aí eu quero me ater a isso. A Bíblia ela é muito clara com relação à luta. Nós passamos por lutas. Nós sofremos aflições. Isso é para crente e não crente. A distinção quem faz é Deus. Sabe por quê? Para aquele que confia nele. Eu vou te citar um exemplo aqui na Bíblia, mas eu quero te falar isso. Eu vou te falar exatamente sobre essa questão dos dias que ninguém projeta. Eu sei que você não faz planos para você ter um dia ruim. Pelo contrário, os seus planos, os seus pensamentos são para um dia feliz. Você quer viver um dia feliz, não um dia, mas se você pudesse, você queria ter todos os dias felizes. Você queria ter paz todos os dias. Não queria ter problemas nenhum, não é isso mesmo? Pois é. Mas a Bíblia está dizendo que há dias que os ventos, que os rios transbordam, que a chuva cai, e hoje caiu uma chuva
abençoada agora à tarde, aqui em Linhares. Então vem aquela chuva forte, mas aqui essa chuva, esse transbordamento de rio, esse vento que sopra com ímpeto, Deus está falando exatamente de tribulações. Eu vou contextualizar aqui, contexto de Atos, capítulo 27, Atos, capítulo 27, que fala de uma viagem que Paulo estava fazendo para Roma como prisioneiro. Ele estava preso, olha só, ele estava preso, mas era a única pessoa lúcida e a única pessoa que tinha afinidade com Deus. Ele tentou dar um conselho para o general, comandante que estava levando ele preso lá para Roma, com mais outros presos. Ele tentou dar um conselho para o piloto, o timoneiro lá do barco, mas ninguém deu crédito para as palavras dele. E olha o que ele fala aqui, capítulo 27 de Atos, versículo 7, diz assim mesmo: prosseguindo vagarosamente muitos dias, olha só, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa, escute bem, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. E aqui no versículo 13, 14 e 15, diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora, e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe o que é isso, meus irmãos? Ventos contrários vêm. A Bíblia está mostrando que você pode estar vivendo uma vida calma, tranquila. É como esse barco aqui que Paulo estava. E de repente o vento começou a soprar contrariamente. De repente eles pensaram que haviam alcançado aquela brandura de navegação. E aí eu quero te falar, levando isso para a tua vida. Você pode pensar assim: poxa, agora eu estou tranquilo, daqui para frente não me acontece mais nada. E de repente vem como que um vento, um tufão contra a tua vida. E você diz assim: meu Deus, o que é isso? Por que disso? E é nessa hora que muitos se desesperam. Prosseguindo aqui, se você ler o capítulo 27 de Atos, você vai ver o que é que acontece. Há um desespero dos navegantes, há um desespero dos marinheiros. Muitos intentaram pular para fora do barco, mas eles estavam sendo arrastados e era uma coisa complicada. De Jesus, você pode conseguir ter a tranquilidade, mesmo que os ventos soprem contrários, mesmo que venha as ondas bravias, né, da vida, com ímpeto contra a tua vida. E quando se fala de casa, eu quero aqui dizer uma coisa para você. Não está falando propriamente do teu lar, da tua família também, mas principalmente de você, porque isso aqui é uma palavra individual. E onde eu me amparo nisso? Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3, na carta aos Hebreus, capítulo 3, no seu versículo 6, ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Olha só, a casa de que ele está falando sou eu, é você. Nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o tabernáculo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Deus Altíssimo, se nós professarmos a fé no nome de Jesus, se nós obedecermos a sua palavra. E aqui então, esses ventos contrários, eles refletem os dias de angústia. E também, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, fala da armadura de Deus. E quando nós lemos aqui no versículo 10, Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, aqui já está falando das ciladas do diabo e está falando do dia mau. A Bíblia fala que enquanto estivermos neste mundo, você pode estar navegando tranquilamente, como diz alguns aí, surfando nas ondas tranquilas. E de repente você não sabe que o diabo está tramando contra você, contra a tua casa, contra a tua vida. E às vezes isso vem de sobressalto realmente, vem num momento assim inesperado. Você dorme bem e de repente acorda e não sabe como vai ser o seu dia, e acontecem as coisas. Aqui o dia mau, eu quero me lembrar, quero contar aqui um testemunho de um pastor amigo meu, pastor João Campos, lá do Distrito Federal, da cidade de Planaltina, meu amigo. Quando eu cheguei ali no Distrito Federal, nós estávamos numa escola dominical, e esse pastor, ele um dia foi ministrar a aula. E eu olhava para aquele homem, de um semblante assim muito forte, fechado, mas um coração de mel, uma pessoa muito amorosa, e o testemunho dele foi muito forte. Ele tinha um casal de filhos, que ele amava muito. E sempre foi uma pessoa assim dedicada na obra, família, mas houve um dia, e é interessante que ele estava dando uma lição que falava exatamente sobre a armadura de Deus. E ele veio falar sobre esse dia mau, que chegou na casa dele. Escute só, um pastor. Esse dia mau chegou na casa dele. A filha dele perdeu a vida num acidente de carro. Olha, acidente de carro é aquela coisa que acontece assim repentinamente, ninguém está prevendo nada. Não é doença, é um acidente que causou a perca da vida daquela moça. Ali aquele homem e a sua mulher ficaram sem chão. E não obstante a isso, não obstante a esse acontecimento, logo em seguida, o próprio filho dele também sofreu um acidente e quase perde a vida. E ele falou sobre isso. Irmãos, a Bíblia mesmo diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Você nunca vai conseguir vencer o diabo, nem vai vencer esse mundo, se você não se revestir da armadura de Deus. Ser crente não é somente dizer, eu tenho fé e Deus vai abrir as portas e vai fazer e acontecer, como muitos andam falando aí. Não, nós temos que ser conscientes de uma coisa, enquanto neste mundo, olha o que Jesus Cristo disse, para nós finalizarmos aqui, meu irmão e minha irmã. João, capítulo 16, lá no seu versículo 33, Jesus disse a si mesmo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está vendo? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se ele disse que nós teremos, irmão, ninguém pode pregar contrariamente a isso, não, porque agora é só vitória, porque Deus vai mudar isso, porque assim, tal, não vai mais acontecer nada, porque Deus mudou o cativeiro. Sim, Deus muda. Mas nós temos que passar pela nossa prova de fé. E falando nisso, você já ouviu falar de Daniel? Eu quero recomendar para você a leitura do capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Olha, queridos, é tremendo o que acontece ali. Esse homem, ele amava Deus, era um exemplo de adorador, de um crente fervoroso. Inclusive, no capítulo 14 do livro de Ezequiel, ele faz menção de Noé, de Jó e de Daniel. Homens de justiça. E esse Daniel, ele era zeloso das coisas de Deus. Foi levado cativo para a Babilônia, foi assistir no palácio do rei. Depois veio o reinado Medo-Persa, e o outro rei, Dario, veio se agradar de Daniel, como o rei Nabucodonosor se agradou de Daniel. Esse homem era cheio da unção de Deus. E de repente, o rei ali resolveu constituí-lo como um primeiro-ministro, como uma pessoa ali, vamos dizer, um presidente do Tribunal de Contas
do reino de Dario, o reinado Medo-Persa. E sabe o que aconteceu? Inveja. Quantas pessoas não são vítimas de inveja no seu trabalho, na faculdade, na escola, na família, na vizinhança? Sofrem perseguições, isso são aflições. Pessoas que têm tanta inveja, tanto ciúme, que são capazes de tramar até a morte da pessoa. E isso acontece até em família. A gente sabe de casos que acontece. Aí, o que acontece, queridos? A pessoa diz assim: Deus, por que o Senhor não me livra disso? Escute, passar pela aflição não significa dizer que Deus não está preocupado com você. Mas você vai entender uma coisa aqui. Por quê? Respondendo aos porquês. Por quê? Por que a gente passa por aflição? Por que os ventos sopram o contrário? Por que na minha vida acontece isso? Exatamente para que o nome de Jesus, o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Porque não é pela tua força. Se Deus intervir, se Deus realmente não permitir que aconteça aquilo que está, digamos, o mal venha sobre você, escute bem o que não vai acontecer. Você não vai clamar por Ele por necessidade alguma, certo? Então, você não vai pedir socorro para Deus. O objetivo da prova é você clamar a Deus no seu momento de angústia. E quem diz isso é Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama-me e responder-te-ei. Deus está dizendo, clama-me. No Salmo 50, no versículo 23, o Senhor diz assim, no versículo 15, melhor, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha, Daniel era um homem de oração. E pense no homem de oração, orava 3 vezes ao dia, estava cativo lá no reinado Medo-Persa. E lá da janela do seu quarto, ele estendia a mão para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. E todos viam ali ele orando. E de repente surgiu uma ciumeira. As pessoas que estavam abaixo dele, sendo ele um escravo, ele estava ali na maior função, na melhor função da verdade do reino. Ocasionou uma inveja sem precedente. O que foi que fizeram? Tramaram contra a vida dele, para matar ele, querendo testar o seguinte, a fidelidade dele com Deus. Então achavam que ele não seria fiel a Deus. E pediram, fizeram um decreto, mandaram para o rei, falaram com o rei, assina esse decreto, para que ninguém, durante o espaço de 30 dias, não peça nada a nenhum Deus, a não ser diretamente a ti, ó rei. Tu és o soberano, tu és o que rege aqui. E aí, o rei sabia que aquilo era motivo era uma questão de inveja. O que ele fez? Assinou o decreto, infelizmente,